Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Vou compartilhar com vocês aqui um texto bíblico muito conhecido, Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 11, que diz assim: À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, porque de hoje em diante serás pescador de almas. Nós vemos Pedro e seus sócios passando aquela noite toda tentando pegar um peixe, pescando, e não conseguem. Jesus dá uma palavra a eles dizendo, instrui eles a jogar a rede novamente. Pedro, entendendo e sabendo que, com sua experiência, que era algo impossível, né? Porque realmente o mar não estava para peixe. Mas Pedro vai, de qualquer forma, ele segue a instrução de Jesus e lança a rede, e consequentemente eles realizam uma maior pesca de suas vidas. Pegam tantos peixes que as suas redes começam a romper. Diante de tal milagre, o que acontece? Pedro olha para Jesus de uma outra maneira. Vê em Jesus o Messias, tão esperado por Israel. Exatamente. E diante dele, ele não consegue, não suporta ficar de pé, ele se prostra diante de Jesus e se vendo, e ele olha para si mesmo e vê o quão pecador ele era, e que era indigno de estar na presença de tal pessoa. Pedro estava diante de Deus, diante do Filho de Deus. Isso para Pedro foi algo muito complicado, porque ele sabia o quanto pecador ele era. Jesus, vendo a ação de Pedro, dá a ele uma missão, que de hoje em diante tu serás um pescador de almas. O que nós vemos? Jesus aceitando Pedro, recebendo Pedro para fazer parte de seu grupo de discípulos. Naquele momento em diante, o que acontece é exatamente isso. Jesus perdoa os pecados de Pedro, o recebe, o aceita, o purifica, e dali em diante passa a ter um discipulado em cima exatamente disso, de salvar almas, de salvar vidas para o reino de Deus. E Pedro realiza isso muito bem, sabemos disso. Só observarmos os evangelhos e Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Pedro cumprindo essa missão, vivendo esta missão em Cristo, ganhando almas, e muitas almas se converteram a Cristo por meio de Pedro. É exatamente isso que acontece com todos nós. Quando chegamos ao momento que nos deparamos diante de Jesus, nós não suportamos tamanha presença tão gloriosa que nós imediatamente reconhecemos nossa pequenez, reconhecemos o quanto somos pecadores, né? E Jesus, por sua graça e misericórdia, nos recebe, nos aceita, nos perdoa e nos torna seus discípulos. E para cumprirmos assim a missão ao qual Ele nos dá, cada um de nós, cada um daqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, recebeu uma missão, recebeu um chamado para cumprir em sua presença, para cumprir em seu reino, né? Devemos fazer e seguir o exemplo de Pedro, né? Abandonar tudo, deixar tudo aquilo que nos embaraça com essa vida e passarmos a viver junto com Cristo, viver aquilo para o qual Ele nos chamou, né? Porque somente assim experimentaremos e viveremos uma vida plena em Deus, né? Tendo um relacionamento com Cristo, um relacionamento pessoal, de maneira tão profunda, de maneira tão perto, que cada dia que passa nos tornamos mais parecidos com Ele. E só assim, cada um de nós, só assim o ser humano, na verdade, se encontra. Só nos encontramos em Cristo, só nos encontramos nele. Só sabemos quem somos de fato, nossa identidade, nossa pessoa, é estando em Cristo, é vivendo Cristo, é vivendo em Deus, pela pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. E assim sigamos este exemplo, o exemplo de Pedro. Façamos como ele nos deixou, né? Cumpramos a nossa missão e vivemos isso pela fé.
Vamos orar em cima deste encontro com Jesus, deste chamado que Ele coloca diante de nós. Senhor, eu te louvo, meu Pai, nesse momento, te agradeço pela oportunidade, porque assim como Pedro, nos deparamos diante do Senhor um dia, e assim, Senhor, nos sentimos pequenos, Pai. Mas o Senhor nos recebeu, nos aceitou, nos purificou e nos tornou homens, Pai, semelhantes ao Senhor a cada dia. E é o que queremos, Pai, para exercer o ministério, para exercer o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor conceda a todos nós este caminho, esta vida em Cristo, em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.